Já estamos em contato aí com o nosso caríssimo convidado, comentarista convidado, o cientista social Leandro Besseneri, autor aqui desse estudo, desse projeto todo aqui. E, Leandro, um dado absolutamente significativo e relevante que merece toda a nossa atenção e, claro, obviamente, também das nossas autoridades, não é? Muito bom dia, Leandro, seja muito bem-vindo. Bom dia, Glauco. Bom dia, Douglas. Bom dia a todos que estão aí ouvindo a SP Rio Mais, estão nos assistindo. Primeiramente, eu queria falar que é um prazer estar de volta aí, ainda que virtual, de forma virtual, né? Poder estar participando aí da bancada do jornal. Infelizmente, devido a essa situação, a gente não pode estar aí presente, todo mundo junto, né? Desenvolvendo esse trabalho, mas eu fico feliz de poder participar virtualmente. Em relação a esse estudo, que não é bem um estudo, né, é muito mais uma análise que eu tenho feito ao longo do tempo aqui para São José dos Campos e para outros municípios também do estado de São Paulo, a gente vê que são diversos fatores, né? Primeiro que a gente vê que o vírus ele chegou muito forte, né? A porta de entrada dele foi justamente nessas regiões de renda mais elevada. Então, desde o início, a gente já ouvia falar de casos, por exemplo, no Aquários, no próprio Urbanova, né? E agora, graças aos dados, né, que nós temos, e isso nós temos que ressaltar, a importância da Prefeitura Municipal estar divulgando os dados semanalmente de casos de infecção por bairros, né, tanto as infecções quanto o número de casos, né, eles divulgam por bairros da cidade. Isso a gente tem que ressaltar a importância, né, dessa disponibilização por parte deles, porque muitos municípios não têm feito isso. Então, é importante que a prefeitura continue fornecendo esses dados, né, e siga aí atualizando esse boletim epidemiológico diariamente, né, e às sextas-feiras lançando esse boletim com os dados por bairros, né? Então, graças a esses dados, a gente consegue. O que eu faço, basicamente? Eu comparo o boletim da sexta-feira passada com o da sexta-feira atual, né? Então, da semana passada com o atual, que foi o que eu fiz na última sexta, e depois eu tento fazer uma tradução visual, né, desse boletim, elaborando esses mapas. E aí a gente consegue ver, né, por meio dos mapas temáticos, né, fazer essa comparação, onde que o vírus ele não era presente há uma semana atrás e aonde que ele está presente agora. E uma outra coisa que possibilita a gente fazer, que essa disponibilidade de dados, né, nos possibilita fazer, é fazer o cruzamento dos bairros que estão com infecções do coronavírus com variáveis, por exemplo, do último censo demográfico que nós tivemos no país, que no caso foi no ano de 2010. Só ressaltando que o censo 2020 ele foi cancelado, né? Então ele foi adiado para o ano que vem. E então é possível fazer esse tipo de cruzamento, e basicamente o que eu fiz? Eu calculei o percentual de famílias com renda de até um salário mínimo em 2010, né? E coloquei os pontos de infecção nos bairros junto com essas informações. Então a gente viu esse mapa aí que mostra, né, que o vírus o contágio pelo vírus não está ocorrendo apenas mais nas áreas de elite, como por exemplo... Oi? Eu vou só pedir para o Pedro colocar um mapa aqui. Eu já tá queria legal. Que você... Isso, tá aí na tela o mapa, você tá em off só com sua voz. Pode comentar aí diretamente dos casos no mapa aí pra gente ver, por gentileza. Então, olhando esse mapa, por exemplo, se a gente comparar ele, né, com o mapa da sexta-feira passada, a gente vê alguns novos bairros com casos, né? Por exemplo, Vila Adriana, Jardim Santa Hermínia, o próprio Jardim Santa Inês, nós temos casos no Jaguari, né? Bairros também que são um pouco mais humildes, como por exemplo Rio Comprido, né, nas periferias da cidade, são bairros humildes da cidade. Nós temos o conjunto residencial Eumano Veloso, Jardim Cruzeiro do Sul, Interlagos, Torrão de Ouro. Então, olhando para esses bairros periféricos, que não são a residência das elites da cidade, né, a gente vê que já existem casos de contágio nesses locais. O que é importante a gente ressaltar é que esse mapa ele foi feito com base no boletim epidemiológico da Prefeitura Municipal, né? Então, a gente, com base nessas informações que a Prefeitura nos disponibiliza, eu utilizo elas e faço esse tipo de mapa, né? Esse tipo de trabalho. E, Leandro, você é demógrafo, você está fazendo doutorado em demógrafo, né? E também cientista social.
Então você Exato. tem propriedade para analisar os dois casos, né? No quesito de mapa, né, como é que está sendo feita essa transmissão, e agora no quesito social, o quão importante é ter essas informações para que a prefeitura tome atitudes. Então, a gente tem que, não só a prefeitura, como o poder, como a sociedade civil organizada, né? Eu acho que é importante a gente ter essas informações para a gente entender qual que é o panorama, né, socioeconômico do nosso município, como que o município ele se divide, como que estão as áreas, né, em relação, por exemplo, à renda, à infraestrutura, como naquele guia que nós divulgamos, eu com 2 colegas, né, há 3 semanas atrás. Então, a relação de infraestrutura urbana, a relação de número de moradores por domicílio, renda, a própria questão de escolaridade. Então, assim, esse tipo de informação, quando a gente cruza com as informações, com as variáveis, por exemplo, do censo, como a gente está vendo agora nesse mapa aí, quando a gente cruza com os dados do contágio de coronavírus, a gente consegue entender um pouco melhor qual que é a dinâmica de espalhamento da doença. Né? Então, ela surge, isso é um padrão que a gente tem visto isso em São Paulo, nós temos visto isso em Campinas, no estudo que eu também estou fazendo lá para Campinas. Então, assim, o vírus ele entra na cidade, né, por bairros de elite. Então, no caso de São José, a gente viu a presença do Aquários, que é o bairro que tem o maior número de casos. Na última sexta-feira, eram 15 casos confirmados da doença. E aí, o vírus se espalha para outras regiões da cidade. Isso foi visto em São Paulo também. Tem matérias do Estado de São Paulo, da Folha e da Veja, que foram divulgadas na semana retrasada com essa informação. E agora a gente pode observar também esse espalhamento da doença por outros bairros da cidade, como é o caso de São José dos Campos. Ô Leandro, só um porém aqui. 50% é um percentual absolutamente significativo. Isso já significa para São José dos Campos um alerta vermelho? Não, acredito que assim, quando a gente fala que aumentou o número de casos, de bairros com casos, né? Vamos primeiro fazer uma ponderação aqui. Os dados que são divulgados pela prefeitura, eles apresentam um delay, né? Apresentam um atraso em relação à situação atual. Porque, assim, entre a pessoa ter o contágio, manifestar os sintomas, procurar o serviço de saúde, fazer o exame, ter a confirmação da doença, isso leva alguns dias, né? Aí na casa de 15 dias que estava levando, eu não sei ao certo quanto que está levando agora, mas até se manifestar a doença, a pessoa procurar o serviço, tudo demorava, acho que na casa de 15 a 20 dias, por aí. Então, assim, os exames estavam demorando 10 dias para sair, mais ou menos, né? Então, existe esse atraso, né? Então, a gente tem que ver isso. O aumento do número de bairros, a gente acompanhou o aumento do número de casos também, né? E como o isolamento social ele tem sido menor do que aquele que o governo do estado tinha falado que seria importante, né? Que as autoridades sanitárias do estado tinham dito que seria o grau de isolamento, né, está abaixo do que seria importante para conter uma disseminação maior da doença, a gente vê que diversos setores da economia, por exemplo, construção civil, diversos outros tipos de serviços continuam funcionando, né? Então, quando a gente fala, né, que houve, de fato, um aumento de 50%, né, no número de bairros, e basicamente porque que aumento que é esse? No relatório do último dia 17, nós tínhamos 45 bairros que apresentavam a doença. No relatório do dia 24, nós tínhamos 67. Então, quer dizer, o vírus está presente em outros bairros, né, um número alto, mas eu não acredito nessa questão de dizer que é um alerta vermelho. Eu acho que a gente pode considerar um alerta amarelo, né, que a gente está numa etapa aí de atenção, de olha, o vírus se espalhou por outras regiões da cidade, principalmente para regiões com população mais pobre, regiões com infraestrutura mais precária. Perfeito, Leandro. E só para a gente fechar a nossa entrevista aqui, então, essa pesquisa é muito interessante porque, como você falou, está mostrando, né, que a doença chegou através aí das regiões mais ricas da cidade e tem se espalhado aí para outras regiões. Como é que a prefeitura ou a sociedade civil pode fazer para que essa doença não se alastre pela cidade inteira? O Glauco vai ler aqui daqui a pouco, né? A prefeitura está disponibilizando aqui em São José o uso de máscaras no transporte público, porque a gente sabe que muitos trabalhadores de serviços em gerais trabalham aqui no Aquários, por exemplo. Só para a gente fechar, medidas para evitar esse contágio, essa disseminação pela cidade inteira.
Então, sobre essa questão, né, de fato, aparece, né, a gente não tem uma certeza ainda, porque não é um estudo assim, conclusivo de dizer, os casos estão entrando pelas áreas mais ricas, mas tudo leva a crer que isso está ocorrendo, né? Então, assim, a gente tem ainda que estudar, enfim, fazer estudos científicos, publicar isso, mas tudo leva a crer que é isso que está ocorrendo, né? Sobre a questão da prefeitura evitar ou mitigar a expansão da doença, eu acho que é importante a gente seguir as orientações, né, do poder público, daquilo que a OMS vem recomendando, a questão do distanciamento social, de todos os cuidados com a higiene pessoal, né, distanciamento entre as pessoas. Então, eu acho que a prefeitura ela tem que incentivar nesse momento, né, que os cuidados sejam tomados e bastante tomados, né, que sejam ressaltados que não se pode agora tornar o isolamento, ou mesmo tornar as ações de combate à pandemia mais frouxas. A gente não pode deixar o alerta, a gente tem que permanecer em alerta, né? Então, esse é um momento que eu acho que é muito importante para a gente permanecer em alerta, para a prefeitura permanecer em alerta. Eu acho importante essa iniciativa da distribuição de máscara, mas eu acho que não é só isso não é o suficiente, né? Nós temos que ter outras medidas. Então, eu acho que o poder público ele não pode achar que a situação está resolvida e que está tudo bem, que depois, daqui a alguns dias, a situação vai voltar ao normal, que a gente sabe que não vai, né? Então, acho que a prefeitura tem que continuar tomando cuidado com o transporte público, continuar aí fazendo os atendimentos à população, divulgando esses boletins epidemiológicos e continuar, né, incentivando que o distanciamento social continue permanecendo. Perfeito, Leandro, um prazer estar com você, mesmo que virtualmente aqui. Estamos com saudade de você aqui também na bancada, igualmente. Mas nós agradecemos e elogiamos muito todo esse trabalho, esse estudo aí que você tem desenvolvido, visando que a gente tenha uma visão clara a respeito do que acontece no nosso município com referência a essa pandemia. Muito obrigado, tivemos o prazer de conversar virtualmente com o cientista social Leandro Bessenelli. Muito obrigado, Leandro. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado a todos, uma boa semana a todos, continuamos aí firmes nessa luta. Um abraço. Um abraço a você também.